Fala galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje nós teremos aqui mais uma videoaula, tá? Agora sobre o capítulo 11 do nosso livro, tá? Que traz aí pra gente o adjunto adverbial, tá? Então vamos entender melhor aí um pouquinho do que é esse adjunto adverbial, tá? Então vamos começar aqui. Bom pessoal, o adjunto adverbial é o termo acessório da oração que informa as circunstâncias na frase, tá? Então ele aí é um termo circunstancial, tá? Ele vai indicar o que está acontecendo, qual a circunstância, tá? Então o adjunto adverbial ele pode modificar um verbo, um advérbio, um adjetivo e pode ou não ser antecedido por preposição, tá? Então aqui um resuminho básico do que é o adjunto adverbial, tá? E o adjunto adverbial ele pertence à classe gramatical dos advérbios, tá? Nos estudos morfológicos. Agora na função sintática, tá? Ele recebe o nome de adjunto adverbial. Então vamos verificar aqui, ó. Choveu ontem e hoje. Choveu ontem e hoje. Ontem, hoje são advérbios de tempo, tá? Quando a gente fala de classe gramatical, tá? Então, morfologicamente, ontem e hoje, advérbios, mais especificamente advérbios de tempo, tá? Então, eles indicam aí uma circunstância temporal, tá? Quando nós estamos, então, nos referindo aqui à classe gramatical. Agora, quando nós estivermos trabalhando com análise sintática, tá? Analisando aí a frase, né, a oração em si, ontem e hoje eles vão ser classificados como adjuntos adverbiais de tempo, tá? Então, sintaticamente, ontem e hoje, adjuntos adverbiais de tempo. Morfologicamente, tá, que seria a classe gramatical, advérbios de tempo. Então, vamos pegar agora alguns exemplos e analisá-los. Deixa eu puxar aqui. Então eu tenho aqui nosso primeiro exemplo, tá? Vamos analisá-lo, tá? Ronaldo jogou futebol. Se vocês observarem, aqui eu tenho uma frase, tá? Que ela tem um sujeito, tem um verbo transitivo e tem um complemento desse verbo, que é o objeto direto, tá? Então eu tenho aqui futebol e está complementando aqui o meu verbo jogou, tá? Então esse verbo ele é transitivo direto, portanto esse complemento verbal aqui ele é um objeto direto. Agora, se vocês notarem, eu posso oferecer mais informações. O que é o adjunto adverbial? É um termo acessório. E todo termo acessório ele tem essa função de acrescentar uma informação a mais, tá? De trazer aí uma informação a mais. Então aqui, Ronaldo jogou futebol como um jogador profissional. Se vocês observarem, eu ainda continuo tendo aqui o meu objeto, tá? Direto do verbo jogar. Entretanto, agora eu tenho aqui também, ó, como um jogador profissional. Então, se vocês observarem aqui como um jogador profissional está acrescentando uma informação a mais à frase, tá? Então esse como um jogador profissional aqui, ele não vai estar complementando o verbo, tá? Ele vai estar acrescentando uma informação a mais, por isso que ele é chamado de adjunto adverbial. No caso aqui um adjunto adverbial de modo, tá? O que ele fez, como ele fez aqui, então ele jogou como um profissional, tá? O modo, então aqui, adjunto adverbial de modo. Então vamos analisar aqui mais alguns exemplos para ficar um pouquinho mais aí concreto, tá? O que é esse adjunto adverbial. Bom, próximo exemplo aqui, então, Ronaldo perdeu a bolsa. Então, de novo, eu tenho meu sujeito, tenho meu verbo transitivo direto e tenho meu objeto direto, tá? Então, aqui, o meu objeto do verbo perder.
No entanto, eu posso, se eu quiser aqui, acrescentar uma informação a mais nessa frase, tá? Eu não preciso necessariamente fazer com que ela termine aqui, mas eu posso acrescentar mais informações para deixar mais claro para, né, o meu interlocutor. Então, Ronaldo perdeu a bolsa perto da praça. Então, esse perto da praça aqui, tá? Desculpa, perto da praça, indica pra gente uma circunstância, tá? Por isso aqui, então, é um adjunto adverbial. Tá? Então, perto da praça é uma circunstância de lugar, por isso ele é um adjunto adverbial de lugar. Tá? E aqui eu ainda continuo tendo o meu objeto direto, mas essa expressão aqui, tá? Ela é opcional, ela é acessória, eu posso colocar ou não. Quando eu coloco essa informação, tá? Perto vai me indicar aqui então um lugar, tá? Por isso que é um adjunto adverbial de lugar. Vamos para mais um exemplo. Vamos lá, mais um exemplo. Marisa chegou, tá? E Marisa chegou de repente. Então eu tenho aqui o meu sujeito que é Marisa e o meu verbo intransitivo, tá? Porque o verbo chegar ele não precisa de complemento, por isso ele é intransitivo, tá? Então Marisa chegou. Ok, a informação foi passada, foi dada, ela tá tudo ok com ela, não tem nenhum problema. Mas eu posso acrescentar uma informação a mais se eu quiser, tá? Por isso que é um termo acessório. Então quando eu coloco aqui a Marisa chegou de repente, esse de repente aqui é o jeito que ela chegou, tá? Ou seja, está caracterizando então aqui uma circunstância, tá? Então essa circunstância aqui eu vou chamar de adjunto adverbial de modo. Por que de modo? Porque é o jeito que ela chegou, tá? A forma como ela chegou aqui. Então note que eu posso terminar a frase aqui em a Marisa chegou, ok, não tem problema nenhum, ou eu posso acrescentar uma informação a mais, tá? Essa informação a mais aqui vai ser chamado de adjunto adverbial de modo, tá? Então quando nós temos verbos intransitivos, os verbos intransitivos eles não pedem complemento. O que você coloca depois dele aqui vai ser um adjunto, tá? No caso aqui um adjunto adverbial de modo. Então vamos para mais um exemplo. Ainda aqui com a Marisa. Então, ó, Marisa chegou ontem. Note que esse ontem aqui está me indicando uma circunstância. E essa circunstância, ela indica tempo. Por isso aqui então eu tenho um adjunto adverbial de tempo, tá? E no exemplo de baixo, ainda continuo aqui com o verbo chegar, tá? Então a Marisa chegou, continua o meu sujeito sendo Marisa, chegar o meu verbo intransitivo que não pede complemento, mas eu posso oferecer uma informação a mais. Essa informação que é, chegou com a tia. Então note que a circunstância agora aqui é uma circunstância de companhia, tá? Então é um adjunto adverbial de companhia, tá? Eu poderia até formar a frase assim, por exemplo, a Marisa chegou ontem com a tia. Então eu colocaria dois adjuntos adverbiais no caso, um adjunto adverbial de tempo e outro de companhia, tá? Então vamos pegar aqui o próximo exemplo. Tá, então aqui ó, eu tenho uma diferençazinha aqui somente na formação da palavra. Então vamos pegar o primeiro exemplo. A Marisa saiu apressadamente. Então o verbo agora é sair. O verbo sair também é intransitivo e ele não precisa de complemento. Mas posso acrescentar uma informação a mais. E apressadamente aqui, tá? Essa palavrinha pertence à classe gramatical dos advérbios, tá? E é um advérbio de modo. Por ser um advérbio de modo, na análise sintática aqui, eu vou chamar ele de adjunto adverbial de modo. Tá? É a circunstância que ela chegou, o jeito que ela chegou. Agora, se vocês olharem aqui embaixo, a informação é a mesma, o sentido da frase é o mesmo, tá? Não muda nada. A Marisa saiu às pressas. A Marisa continua sendo sujeito, sair ainda continua sendo verbo intransitivo que não pede complemento. A diferença de apressadamente para às pressas é que apressadamente é uma palavra única. Aqui eu tenho uma locução, tá?
uma locução adverbial, que ela está sendo iniciada por uma preposição. Quando nós temos uma locução adverbial, tá? Significa que é uma expressão formada por duas ou mais palavrinhas. No caso aqui, uma locução adverbial de modo. Por quê? Porque a circunstância é indicar aqui o jeito que ela chegou, tá? Aliás, desculpa, o jeito que ela saiu. Ela saiu às pressas, tá? E a locução adverbial, assim como o advérbio, também é um adjunto adverbial na análise sintática, tá? Que é o estudo que nós estamos realizando. Vamos para o próximo. Olha, se vocês observarem agora esse slide, vou voltar rapidinho aqui no último. Então, ó, eu tenho apressadamente, às pressas, tá? E tenho com pressa. Então, a Marisa saiu com pressa. O sentido da frase continua sendo o mesmo, tá? Então, eu posso utilizar aqui essa locução adverbial, tá? Para indicar também uma circunstância de modo. E dentro dos estudos sintáticos, é um adjunto adverbial de modo, lembrando que o verbo sair é um verbo intransitivo que não pede complemento, tá? E só para mais um exemplo aqui, a Marisa saiu rapidamente, ou seja, indica uma circunstância de modo de novo, é um advérbio de modo, dentro dos estudos sintáticos, um adjunto adverbial de modo. Ok, pessoal? Então vamos lá para outro exemplo. Olha só o que vai acontecer agora, pessoal. Nós vimos que o adjunto adverbial ele indica uma circunstância, tá? Além de indicar uma circunstância, o adjunto adverbial ele modifica também três classes de palavras, que são o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Então vamos pegar essa frase aqui, tá? Então tá assim, ó. Ele anda, ok. Tá, tem meu verbo intransitivo. Andar, não precisa de complemento, mas eu posso oferecer uma informação a mais. Se eu quiser oferecer uma informação a mais, aí pode ser que a frase fique um pouco mais clara, tá? Então vamos lá, ele anda devagar. Tá, então, se eu pegar aqui esse devagar, eu vou, né, acrescentar uma informação a mais, e essa informação a mais aqui é o que nós chamamos de adjunto adverbial. Só que note uma coisa, quando eu coloquei para vocês que ele anda, ok, a informação ali era só essa. Quando eu coloco essa outra informação aqui, ele anda devagar, eu estou falando que é o jeito pelo qual ele está andando, a forma como ele anda. Ou seja, esse adjunto adverbial está modificando o verbo andar. Ele não só anda agora, mas ele anda devagar, tá? Então mudou a forma aqui. Então, se vocês notarem, o advérbio está modificando o valor aqui do verbo, tá? Que antes era só andar, agora passou a ser andar devagar. Vamos ver o próximo exemplo aqui. Ó, ainda com o verbo andar. Então, se eu coloco só ele anda, ok, é uma informação. Não tem o sentido completo, não tem problema nenhum. Quando eu coloco aqui, ó, ele anda com pressa, note que esse adjunto adverbial, ele está modificando o verbo andar novamente. Não está só andando, mas está andando agora com pressa. Então, é a circunstância pelo qual agora esse sujeito aqui anda, tá? Então, é um adjunto adverbial de modo, porque é o jeito que ele anda. E aqui embaixo, olha só, ele anda, ok? Ele anda muito. Olha só esse adjunto adverbial aqui intensificando o jeito do andar, tá? Então, agora ele não só anda, como ele anda muito. Por isso a circunstância aqui é uma circunstância de intensidade, ou seja, um adjunto adverbial de intensidade. Então notem, pessoal, que os três exemplos que eu mostrei para vocês inicialmente é um advérbio modificando aqui o valor do verbo, tá? Antes eu tinha um valor que mostrava uma informação que ela tinha sentido completo, mas talvez não fosse tão clara para a gente como está sendo agora. Então ele anda com pressa, ele anda muito.
tá? Então aqui são informações valiosas dentro de um texto, tá? Dentro de um contexto aí textual. Então vamos verificar aqui outros exemplos. Olha só o que vai acontecer aqui de novo. Eu tenho agora aqui, ó, Michael Jordan, tá? Aquele jogador de basquete americano da NBA que é tido como o maior de todos, tá? É alto. Se vocês perceberem, alto pertence à classe dos adjetivos. E essa frase aqui tem sentido completo. Michael Jordan é alto, ok. Mas eu posso acrescentar uma informação a mais, tá? Então eu posso colocar aqui, Michael Jordan é o mais alto. Note que o meu adjetivo continua aqui. Só que agora quando eu coloco esse advérbio aqui, mais, olha só o que vai acontecer. Ele vai modificar aqui o meu adjetivo. O Michael Jordan agora ele não é só o alto, mas como ele é o mais alto, isso significa que provavelmente ele é o mais alto de todos. Então aqui eu tenho novamente um adjunto adverbial de intensidade, tá? Então o que vocês precisam notar aqui? Que o meu adjunto está modificando o meu adjetivo. Antes era só alto, agora é o mais alto, tá? Então notem aí como que o adjunto ele vai trabalhando dentro da frase e ele vai aí modificando as classes de palavras, tá? Inicialmente nós vimos o verbo, agora o adjetivo. Olha só que curioso agora também. O adjunto adverbial que vai modificar um advérbio, ou seja, um advérbio modificando outro advérbio. Então note aqui, ó, eu posso falar assim, André está bem. Então André é o meu sujeito, tá? Opa. Tá, o meu sujeito aqui é André. Está bem. Bem pertence à classe gramatical dos advérbios, tá? E a circunstância aqui que está sendo informado do André é que ele está bem, tá? Então é um advérbio de modo, é o jeito que ele se encontra bem. Agora eu posso complementar essa frase aqui com uma informação a mais, qual? Essa aqui, ó. André está muito bem. Note que bem ainda é um advérbio. E o muito também pertence à classe do advérbio. Olha só, um advérbio modificando outro advérbio, tá? Então, a classe do advérbio pode modificar a própria classe do advérbio. No caso aqui, o muito modifica o bem. Ele não está só bem agora, mas ele está muito bem, tá? Então, aí, uma circunstância de intensidade. Por isso aqui, um adjunto adverbial de intensidade. Tá, pessoal? Então, o que nós precisamos perceber aqui? Que o adjunto adverbial ele pode modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Tá? Então, tentem gravar aí essas três classes de palavras que são modificadas pelo adjunto adverbial. Bom, pessoal, a classe dos adjuntos adverbiais, ela, né, é bem rica. Há vários tipos de advérbios. Por existir vários tipos de advérbios, então eles vão indicar inúmeras circunstâncias, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que vão indicar aí vários tipos de circunstâncias. Então, deixa eu só arrumar isso aqui. E aí nós vamos verificar aqui essas circunstâncias. Então, vamos lá. Outros tipos de adjuntos adverbiais, tá? Então eu tenho adjunto adverbial de meio, tá? Que vai indicar aqui uma circunstância de meio. Então o verbo ir ele é um verbo intransitivo, tá? Mas quando você fala assim, prefiro ir de ônibus, tá? Então de ônibus aqui é o meu adjunto adverbial de meio, tá? Aqui indica o meio de locomoção. De causa, tá? Ele trabalha por necessidade. Olha lá, pessoal, esse por necessidade aqui é um adjunto adverbial de causa, é o motivo pelo qual ele trabalha, tá? Então aqui não trabalha só pelo fato de gostar, mas também trabalha porque é necessário. Tem o adjunto adverbial de companhia, tá? Então, foi ao shopping.
tá? O verbo ir, ele é um verbo intransitivo. Então aqui, foi ao shopping, tá? Com o namorado. Então se vocês notarem aqui, eu tenho um adjunto adverbial de lugar, mais um adjunto adverbial aqui de companhia, tá? Então, nessa frase aqui, ó, está sendo expressado dois tipos de adjuntos adverbiais, tá? Como eu marquei pra gente o de companhia aqui, então, com o namorado. Tem um adjunto adverbial de finalidade, tá? Então, Maria se vestiu para quê? Para a festa. Então, aqui um adjunto adverbial de finalidade. Tá? E aqui, outros adjuntos adverbiais. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial de oposição. Tá? Então, aqui, o Brasil jogará contra a Argentina. Tá? Então, aqui mostra aqui uma oposição. Tá? Então, um adjunto adverbial de oposição de assunto, conversamos sobre medicina. Tá? Então, a circunstância aqui está me indicando... Desculpa. Peraí, pessoal, aqui. Aí. Então, está me indicando aqui assunto, tá? Então, uma circunstância que indica assunto. Agora foi. Tem um adjunto adverbial de preço. Ó, comprei a mochila. Qual a circunstância? Circunstância de preço aqui, ó. Comprei a mochila por R$100. Adjunto adverbial de matéria. Fiz as alianças de ouro. Então, de ouro aqui está indicando uma circunstância material, tá? Qual é o produto que foi feito aqui, né? A aliança ela foi produzida por qual material? Material de ouro, poderia ser fiz as alianças de prata, tá? De bronze. No caso aqui o material utilizado é ouro. Adjunto adverbial de concessão, tá? Quando vocês têm que conceder alguma coisa. Então aqui, apesar de tudo, eu irei, tá? Essa frase aqui até dá para inverter. Eu irei, apesar de tudo. E adjunto adverbial de condição, tá? Então, sem disciplina não há educação. Também aqui dá para nós invertermos essa frase. Não há educação sem disciplina. Tá? Então, essa classe aqui gramatical dos advérbios, em determinadas circunstâncias, permite até que nós façamos aqui a inversão sintática. E para finalizar agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui que nós devemos ter cuidado quanto aqui à classificação sintática, tá? Porque nós estamos vendo aí vários tipos de estudos e é muito fácil confundir aí, tá, a função sintática de cada um deles. Então vamos observar aqui todos esses exemplos. Então aqui eu tenho 4 exemplos. O banhista tem medo do mar. O banhista gosta do mar. A água do mar está fria. O banhista saiu do mar. Então notem que eu repeti para vocês algumas vezes, tá? Essa informação a mais aqui, essa expressão do mar. Só que em cada situação ela vai ter uma função sintática diferente. Então aqui a gente precisa de perceber. Então eu tenho aqui o banhista, que é o meu sujeito. Eu tenho o meu verbo, tá? Esse verbo é um verbo transitivo direto. E o objeto direto aqui é o medo. E esse objeto direto, ele é um substantivo abstrato, tá? Então, note que do mar está complementando a palavrinha medo, tá? E se está complementando a palavrinha medo, que é um substantivo abstrato, é um nome, portanto, do mar aqui exerce a função sintática de complemento nominal. Observe o próximo exemplo. Eu tenho o banhista de novo, ele ainda é o meu sujeito. Agora eu tenho o verbo gostar, que também é um verbo transitivo, só que ele é um verbo transitivo indireto. E quem gosta, gosta de alguma coisa. No caso aqui o banhista gosta do mar, então do mar está complementando o verbo gostar. Se esse verbo é transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. Notem que é diferente do complemento nominal. O complemento nominal está complementando um nome. O objeto indireto está complementando um verbo.
Agora, vamos para o próximo exemplo aqui, ó. A água do mar está fria. Se vocês observarem, eu tenho o meu sujeito aqui, tá? Que é a água. E água é um substantivo concreto. Nessa frase aqui, a água do mar está fria, eu poderia simplesmente dizer assim: a água está fria. Eu não preciso dessa informação do mar. Essa informação aqui está me apresentando apenas uma característica dessa água. Poderia ser água do rio, tá? Então, a água do mar aqui é uma característica de qual tipo de água que é essa. E por ser um substantivo concreto, eu tenho então aqui um adjunto adnominal, tá? Note que aqui eu poderia trocar, por exemplo, assim, a água marítima. Aqui não dá para eu fazer isso, ó. O banhista tem medo do marítimo, tá? Não cabe. Aqui cabe, ó, a água marítima. Então, como eu consigo fazer essa troca, eu tenho um adjunto adnominal, ainda mais que aqui se trata de um substantivo concreto. E o próximo exemplo aqui, o banhista saiu do mar. Então eu tenho o meu sujeito, tá, que é o banhista. E agora eu tenho um verbo intransitivo, que é o verbo sair. O verbo sair, por ser intransitivo, ele não precisa de complemento, tá? Mas eu posso oferecer aqui uma informação a mais, acrescentar uma informação. Então o que eu vou ter aqui? Um adjunto adverbial. De onde que ele saiu? Ele saiu do mar. Portanto, eu tenho um adjunto adverbial de lugar, tá? Então, aqui do mar eu indico uma circunstância de lugar. Então, pessoal, o que vocês precisam notar? Que dependendo da posição aqui, né, dessa expressão do mar, pode desempenhar aqui funções sintáticas diferentes, tá? Complementando o substantivo abstrato é um complemento nominal. Complementando um verbo é um objeto, tá? No caso aqui um objeto indireto. Aqui a água do mar está acrescentando uma informação a que tipo de água é essa, tá? Indicando uma característica, e eu poderia trocar por marítima. Lembrando que água também é um substantivo concreto, então um adjunto adnominal. E aqui eu tenho um verbo intransitivo que não precisa de complemento. Então, quando eu coloco essa informação do mar aqui na frente, me indica a circunstância de onde o banhista saiu, tá? A circunstância é do mar, por isso um adjunto adverbial de lugar. Então, pessoal, eu espero que fique um pouco claro, tá? Essa questão do adjunto adverbial. Eu acho que, inclusive, ele é bem simples, tá? Não é difícil. Nós vamos ver aí na nossa apostila, tá? No livro 2, mais informações a respeito do adjunto adverbial, tá? Então, até a próxima aula, tá? E se cuidem. Tchau, tchau.